O Duque de Rio Formoso, Tiago Cavalcante, segurou Catarina Menezes pelo cotovelo, com uma força desnecessária, antes que ela pudesse sequer terminar sua reverência formal, e a conduziu diretamente em direção ao garanhão, que já havia derrubado 3 cavalariços experientes, desde o feriado da Páscoa. Ela não tentou se soltar, não protestou, e nem sequer emitiu um som de surpresa, permitindo que ele a marchasse através do cascalho do pátio superior da grande fazenda, passando sob os olhares atônitos das ordenhadoras de leite que pararam o trabalho com baldes suspensos no ar. O silêncio de Catarina era quase ensurdecedor, contrastando com o som pesado das botas de Tiago. Enquanto eles passavam pela mão congelada do mestre de cavalariça, o senhor Hélio, que segurava uma corda de cabresto com incredulidade. A saia do vestido cinza simples de Catarina estava úmida até a altura dos joelhos, devido à grama molhada daquela manhã de abril, e as tiras de seu avental branco exibiam 3 reparos costurados à mão com visível cuidado. Seu cabelo louro pálido havia escapado de um grampo perto da têmpora, e a mecha solta roçava sua bochecha com o vento suave, mas ela não fez menção de ajeitá-lo, enquanto era levada para o perigo. Ela tinha 26 anos de idade, possuía uma pele cor de marfim e carregava nos olhos o cansaço de quem já havia percorrido muitas estradas difíceis, mas não parecia em nada com uma mulher prestes a ser humilhada ou quebrada pelo temperamento de um nobre. Trovão, o imponente animal de 17 palmos de altura, revirou o branco de um dos olhos para eles e deitou as orelhas rente ao pescoço em um sinal claro de advertência agressiva. Ele ostentava a cor preta profunda e brilhante da obsidiana polida, com uma estrela branca que parecia uma lanterna caída exatamente entre os seus olhos selvagens. Aquele cavalo já havia lançado ao chão o melhor cavaleiro do duque durante as provas de outono, quebrando a clavícula do pobre homem em 2 lugares distintos, e desde então recusava sela, freio ou ferrador em qualquer combinação que lhe fosse apresentada. O senhor Hélio passara as últimas 4 manhãs tentando convencer sua graça a vender o animal para um circo itinerante antes que ele matasse alguém de forma definitiva no pátio da fazenda. "Você vai montá-lo, agora mesmo", disse o duque, ainda sem soltar o cotovelo de Catarina, com uma voz que vibrava de uma fúria mal contida e falta de sono. "Minha senhora, você vai montar este cavalo, senhorita Menezes, e manterá seu assento por uma volta completa neste pátio, e ao final dessa volta, você dirá a cada alma desta propriedade que a sabedoria dos cavalariços não é assunto para criadas de cozinha." Não era um pedido, era uma ordem carregada de arrogância de um homem que se sentia desafiado em sua própria autoridade. Catarina Menezes olhou para ele com uma calma que parecia gelo sob o sol. Tiago Cavalcante, o 8º Duque de Rio Formoso, tinha 28 anos de idade e possuía a altura e a largura de ombros de um homem que passara temporadas inteiras caçando e vivendo ao ar livre. Seu casaco era de uma lã azul, índigo profunda. Sua gravata tinha a cor do creme e seu cabelo era de um castanho quente e escuro, como uma castanha mergulhada em chá forte, moldando um rosto que qualquer escultor de renome consideraria uma obra-prima de ângulos e determinação. Ele possuía olhos cinzentos que pareciam claros à distância, mas que se tornavam da cor de uma tempestade iminente quando ele estava irritado, estado em que se encontrava desde aproximadamente 7 horas da manhã. O motivo de sua fúria, fora o relatório de seu administrador sobre uma conversa ouvida na cozinha, onde uma criada dizia a um moço da estrebaria que o potro chamado Hércules estava com uma infecção na garganta e não deveria ser trabalhado. Para Tiago, que pagava fortunas a especialistas, a ideia de que uma moça com um balde de limpeza soubesse mais que seus mestres de cavalos era um insulto pessoal, insuportável, que precisava de uma lição pública e imediata. "Meu senhor", disse Catarina novamente, e sua voz não era o tom de uma mulher prestes a causar um escândalo ou implorar por misericórdia. Era uma voz baixa, suave, quase gentil, com um sotaque limpo da região de Ipiranga, sob o polimento de anos de educação formal que ela tentava esconder.
Se eu montá-lo com esta saia, eu a rasgarei irremediavelmente, e a governanta descontará o valor integral dos meus salários mensais, o que me causaria um grande transtorno financeiro. Tiago parou, surpreso com a praticidade da resposta, mas Catarina continuou sem hesitar. Eu pagarei pela saia, se for necessário, mas agora precisarei de um impulso para subir, meu senhor, pois o garanhão é alto demais para que eu salte sem auxílio. Ele a encarou em silêncio por alguns segundos, pois estava preparado para lágrimas, desmaios ou uma recusa direta que justificasse sua demissão sumária. Ele até mesmo, em algum lugar escondido sob sua raiva, esperava que ela implorasse, mas não estava minimamente preparado para perguntas práticas sobre vestuário e logística de montaria. Sem encontrar palavras para uma resposta articulada, ele simplesmente colocou ambas as mãos na cintura dela e a ergueu com uma facilidade que o surpreendeu, sentindo a leveza de seu corpo enquanto as mãos de Catarina se fechavam na crina do garanhão conforme ela se acomodava. Ela não arrumou as saias de forma decorosa, não ajustou seu aperto com nervosismo e nem sequer buscou as rédeas que estavam balançando soltas de um freio que ainda não havia sido devidamente afivelado ao animal. Ela simplesmente assentou seu peso, que não passava de 50 quilos, na parte inferior das costas do grande animal preto, como se estivesse se acomodando em uma cadeira confortável perto do fogo da cozinha. Catarina expirou uma vez, lentamente pelo nariz, e as orelhas de Trovão, antes agressivas, inclinaram-se para a frente em um gesto de curiosidade e reconhecimento que deixou o Sr. Hélio boquiaberto. As ordenhadoras fizeram um som baixo e suave, uma mistura de espanto e admiração, sem que nenhuma delas percebesse que havia quebrado o silêncio do pátio. Catarina inclinou-se de forma quase imperceptível em direção ao ombro direito do animal, e o garanhão, para a surpresa de todos, virou-se com suavidade e começou a caminhar. Ele percorreu o perímetro do pátio superior em um passo medido e elegante que qualquer sargento de cavalaria choraria de emoção ao ver tamanha disciplina e harmonia entre montaria e cavaleiro. O grande pescoço preto de Trovão arqueou-se com nobreza, suas orelhas movendo-se ao ritmo do corpo silencioso e confiante daquela mulher. Ela fez um estalo suave com a língua contra o céu da boca ao passar pelos paralelepípedos, e o animal imediatamente acelerou para um trote longo e equilibrado. Ela fechou o joelho esquerdo apenas 1 milímetro a mais, e ele se estabilizou com perfeição absoluta, mantendo uma postura que desafiava as leis da natureza selvagem. Catarina respirou fundo uma única vez, e o cavalo parou exatamente diante das botas do duque, baixando a cabeça e bufando um ar quente contra a lapela do casaco caro de Tiago. Ela deslizou para baixo com agilidade, e sua saia não rasgou, pois ela a havia recolhido habilmente sob sua faixa antes mesmo que ele pudesse notar. Ela entregou a ele a mecha da crina que estivera segurando, da mesma maneira que uma criança entrega um coelho de estimação à sua mãe, com uma delicadeza que desarmava qualquer intenção de fúria. "Meu senhor", disse ela com simplicidade, "peço licença para retornar aos meus deveres domésticos, pois o primeiro andar ainda precisa de polimento e a cozinheira estará me procurando às 5:30 da tarde. Ela fez uma reverência curta, mas perfeita, e caminhou exatamente com as costas retas em direção à porta da cozinha, deixando para trás um homem que não sabia mais quem era. O Duque de Rio Formoso permaneceu sob o sol frio da manhã, com a respiração de seu garanhão indomável, aquecendo sua gravata de seda, sentindo uma sensação de queimação sob o colarinho que já não era mais raiva. Ele não conseguia, naquele exato momento, identificar no que aquele sentimento havia se transformado, mas sabia que algo fundamental em sua percepção do mundo havia mudado de forma irreversível. O Sr. Hélio foi o primeiro a recuperar a voz, perguntando com extrema cautela se sua graça desejava que o garanhão fosse recolhido para a baia ou se ele mesmo deveria tentar montá-lo agora que o bicho parecia calmo. Tiago não respondeu de imediato. Em vez disso, colocou a mão no pescoço de Trovão e pela primeira vez em 2 anos e meio de posse, o animal não recuou, mas inclinou-se levemente para o toque.
O duque se recuperou o suficiente, após uma longa pausa, para emitir 2 instruções curtas e silenciosas, que carregavam um peso de autoridade renovada. Ele queria que todos os registros de cada empregado doméstico contratado nos últimos 12 meses fossem levados ao seu escritório antes do almoço, e ordenou que nenhuma palavra sobre o ocorrido chegasse à vila vizinha. O mestre de cavalariça olhou para as ordenhadoras, que já estavam desaparecendo na leitaria com a energia frenética de mulheres que tinham uma notícia monumental para entregar antes do meio-dia. Ele olhou para o rapaz que varria o pátio, cujos olhos ainda estavam arregalados de espanto, e depois para a porta da cozinha, que acabara de se fechar atrás de uma pequena criada de vestido cinza. Hélio inclinou a cabeça com a resignação gentil de um homem que gerenciava cavalos há 40 anos e aceitara, décadas atrás, que não podia gerenciar a fofoca humana, mas prometeu fazer o que estivesse ao seu alcance. Dentro da cozinha, o silêncio era absoluto quando Catarina entrou. Mas a cozinheira, Dona Neide, não gritou, pois ela nunca precisava elevar a voz para ser ouvida. Ela simplesmente pousou a colher de pau com a qual batia ovos e olhou para Catarina por cima dos aros de seus óculos pelo tempo exato necessário para fazer uma cozinha de 7 pessoas ficar totalmente imóvel. Ela informou a Catarina, em sua voz mais medida, que havia uma história sendo contada na despensa que ela não pretendia repetir na frente da ajudante de cozinha e outra história que já chegara aos ouvidos do jardineiro. Havia ainda uma terceira versão subindo pelo corredor de serviço nas pernas da senhora Tânia, a governanta. E a senhora Tânia, observou Neide, não era uma mulher que gostasse de ser mantida esperando por explicações. Catarina permaneceu com as mãos cruzadas sobre o avental e os olhos fixos em um ponto neutro acima do ombro esquerdo da cozinheira, mantendo uma postura de humildade profissional. Ela respondeu, de forma nivelada, que o patrão havia pedido para ela montar um cavalo. Ela o montou e agora estava ali para polir o chão do primeiro andar, como era sua obrigação contratual. Neide, que já havia enterrado 2 maridos e um filho e administrado cozinhas em todas as grandes casas entre Niterói e Ipiranga, olhou para Catarina por um longo e silencioso segundo de avaliação profunda. Polia o primeiro andar, senhorita Menezes, disse ela finalmente. Comece pela galeria longa e não passe pela porta aberta do escritório de sua graça sob circunstância alguma. Haveria um jantar quente esperando por ela às 4 horas da tarde. E Neide acrescentou que quem quer que Catarina tenha sido antes de chegar ali não era da conta dela, desde que o polimento fosse bem feito. Catarina permitiu-se pela primeira vez naquela manhã sentir um pequeno pulso de emoção em seu peito, uma mistura de alívio e uma melancolia antiga que ela tentava manter enterrada. Ela inclinou a cabeça em agradecimento, buscou a cera de abelha, os panos macios e a escova de cabo longo no armário de limpeza e subiu as escadas de serviço para a galeria longa. A galeria na fazenda Rio Formoso tinha 42 metros de comprimento e abrigava os retratos da família Cavalcante sobre um piso de parquete amarelado que cheirava exatamente como sua infância perdida. O aroma de cera de abelha, poeira suspensa no ar, lavanda vinda do armário de linhos e o frio mineral das pedras atrás do lambril traziam memórias de um tempo em que ela não usava aventais remendados. Ela se ajoelhou na extremidade sul da galeria, espalhou seus panos e começou a trabalhar a partir do rodapé, movendo-se com uma eficiência rítmica e quase meditativa que acalmava seus nervos. A luz da manhã caía em longos retângulos cor de limão através das janelas altas, iluminando os tornozelos dos cavalheiros nos retratos que pareciam observá-la, com um julgamento silencioso e aristocrático. Alguns deles, pensou ela, ficariam descontentes em ver uma criada naquela galeria polindo o chão de forma inadequada, mas nenhum deles suspeitava que aquela criada sabia mais sobre seus linhagens de cavalos do que eles próprios. Ela ainda não sabia que o Duque de Rio Formoso a estava observando cruzar o pátio interno da janela de seu escritório, segurando um copo de conhaque que ele nem se lembrava de ter servido.
Ele permaneceu naquela janela pelos 40 minutos seguintes, com uma expressão que seu criado particular decidiu não perturbar quando entrou para trazer uma gravata limpa às 2h20 da tarde. Tiago a convocou oficialmente às 3 horas da tarde, e ela apareceu vestindo seu cinza simples, com um avental recém-amarrado e o cheiro de cera de abelha impregnado sob suas unhas. O escritório tinha o teto alto e era forrado com pinturas de cavalos famosos, incluindo uma pequena aquarela sem assinatura acima da mesa, que ela reconheceu imediatamente como sendo obra de seu tio. Havia um fogo crepitando na lareira, um bule de chá sobre a mesa e uma única cadeira vazia do lado dela, na qual ela não se sentou, pois nenhuma criada se sentava na presença de seu senhor sem permissão. O duque não pediu que ela se sentasse, pois ele ainda não havia decidido se a queria de pé como subordinada ou em seus braços como algo muito mais complexo e proibido. Ele a deixou parada no silêncio quente por um longo momento antes de falar, enquanto o relógio sobre a lareira marcava as 3h30 com uma batida seca. Catarina contou 4 respirações no ritmo cuidadoso que praticara 6 anos atrás, na primeira vez em que teve que esconder sua identidade para sobreviver, mantendo o rosto como uma máscara de serenidade absoluta. Ele perguntou, eventualmente, de quem ela era filha, e ela respondeu que era filha de um mestre-escola de Ipiranga que falecera quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Ele perguntou sobre sua mãe, e ela disse que sua mãe fora a esposa do mestre-escola e não sobrevivera muito tempo depois da morte do marido, deixando-a sozinha no mundo. Tiago quis saber onde ela passara os anos intervenientes, e ela respondeu, com uma cortesia cortante, que estivera em serviço doméstico, em várias casas, aprendendo a sobreviver com o trabalho de suas próprias mãos. Tiago Cavalcante já havia participado de 3 assembleias políticas, possuía 4.000 hectares de terra e já enfrentara diplomatas estrangeiros por horas, mas nunca encontrara um silêncio tão polido e imóvel quanto o de Catarina. Ele observou, após uma pequena pausa, que ela montava cavalos excepcionalmente bem para uma filha de professor rural, e ela concordou, dizendo que seu pai mantinha uma pequena égua para a vila. Ele largou a caneta e disse secamente que Trovão não era uma égua de vila, mas um descendente direto de linhagens nobres que estava mal alimentado e estressado por erros de manejo. Catarina, esquecendo por um segundo sua máscara de criada, corrigiu-o, dizendo que o animal estava com baixo peso nos quartos traseiros, porque estava sendo trabalhado com ração completa de milho quebrado, quando deveria estar em uma dieta de farelo. O duque largou a caneta com extrema cautela e disse que aquela não era a resposta de uma filha de mestre-escola, mas de alguém treinado nas pistas de Niterói, o centro do hipismo nacional. Ela não respondeu, mantendo os olhos baixos, e ele insistiu que ela não fingisse ser uma criada comum, pois ele já descobrira que sua contratação fora feita sob recomendação de uma modista. Catarina ergueu os olhos pela primeira vez, e o cinza de seu olhar encontrou o dele sem recuar, afirmando que era uma criada extraordinária e que, se ele achasse isso intolerável, ela pegaria suas coisas e partiria. O silêncio que se seguiu entre eles, através da madeira polida da mesa de mogno, era carregado de uma tensão que nenhum dos dois conseguia nomear ou ignorar completamente. Tiago olhou para o registro sobre a mesa, para o nome que ele estivera encarando por 20 minutos sem absorver, e disse que ela poderia retornar aos seus deveres por enquanto. Depois que ela saiu, fechando a porta suavemente, o duque ficou olhando por muito tempo para a aquarela acima de sua mesa, um presente de seu antigo mestre, o falecido Henrique Menezes. Ele se lembrou de uma sobrinha que o mestre mencionara, uma menina que ele conhecera uma única vez quando ela tinha 12 anos, e usava um avental sujo de pelos de cavalo nos punhos. Ele percebeu que a mulher que polia seus chãos era a herdeira de uma das mentes mais brilhantes do hipismo, e o peso dessa descoberta o manteve imóvel enquanto a tarde de abril passava lentamente por sua janela. Havia uma criança na fazenda, a pequena Bela, filha órfã do falecido irmão do duque, que se tornara sombra de Catarina desde que ela chegara à propriedade no outono anterior.
Bela encontrou Catarina na Galeria Longa às 4:30 da tarde e anunciou sem preâmbulos que todos já sabiam que ela havia montado o Garanhão Trovão e desafiado a autoridade dos homens. Catarina pediu que a menina não falasse sobre o assunto, mas Bela, com a lógica direta de uma criança de 10 anos, disse que sua amiga fizera algo histórico e queria saber se o primo Tiago fora um tolo. Catarina ajoelhou-se para amarrar o cadarço da bota de Bela, que estava desfeito há algum tempo, e disse cuidadosamente que sua graça se comportara como um duque deveria se comportar em tais circunstâncias. Bela traduziu aquilo como tolo e quis saber se Catarina montara o cavalo de propósito para humilhá-lo e fazê-lo se sentir culpado por seu comportamento anterior. A moça respondeu que apenas fizera o que lhe foi ordenado, pois era paga para obedecer. Mas Bela observou que o duque poderia dobrar seu salário de 8 moedas de ouro por ano se quisesse e que ele não parara de olhar pela janela a manhã inteira. Catarina estava nas estrebarias ao romper da aurora porque não conseguira dormir, assombrada pela memória das mãos do duque em sua cintura e pelo som da respiração do potro doente. Ela passara a noite ouvindo a chuva fina no telhado e pensando em como sua vida mudara drasticamente desde que o senhor Lúcio Holanda arruinara seu tio e seu nome em um único dia. Às 3:15 da manhã, ela se vestiu no escuro, desceu as escadas de serviço em silêncio e foi até a baia de Hércules, sabendo que a infecção na garganta do animal estaria piorando com o frio da madrugada. O potro estava com uma febre alta e uma respiração ruidosa que indicava que a inflamação havia descido para as vias respiratórias, exatamente como ela temia. Ela preparou uma inalação de vapor com eucalipto, ervas que ela mesma colhera, e algumas gotas de beladona em uma base de conhaque, cobrindo o animal com um cobertor limpo para mantê-lo aquecido. Ela estava agachada ali, respirando o vapor junto com o cavalo, quando a voz silenciosa de Tiago soou atrás dela na porta da baia, perguntando o que ela estava fazendo ali àquela hora. O duque estava em mangas de camisa, com o cabelo desarrumado e sem gravata, parecendo mais um homem comum do que um nobre pela primeira vez desde que ela o conhecera. Ele a observou administrar a dose de beladona com uma precisão cirúrgica e perguntou onde ela aprendera a compor um remédio tão específico para um puro sangue de valor inestimável. Catarina levantou-se, guardou os frascos no armário de medicamentos e encarou-os sob a luz fraca da lamparina, revelando que aprendera em Niterói com o melhor mestre que o país já vira. Henrique Menezes era meu mestre, disse Tiago em voz baixa, aproximando-se dela no espaço confinado da baia, enquanto a respiração de Hércules começava a se acalmar sob o efeito do tratamento. Catarina confirmou que sabia disso, e que estivera presente no jantar de celebração da primeira vitória de Tiago, servindo a bebida quando era apenas uma criança. Ela explicou que se escondia como criada porque o homem que destruíra seu tio era amigo de todas as grandes famílias, e ela precisava de um lugar onde ninguém a procurasse para não sofrer mais perseguições. Tiago fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da injustiça que cometera na manhã anterior ao tentar humilhar uma mulher de tamanha nobreza de espírito e conhecimento. Ele pegou a mão fria de Catarina na sua e prometeu que ela não seria mais uma criada, e que ele passaria o resto de seus dias tentando se desculpar pelo que fizera. Ele ofereceu a ela o cargo de assistente de cavalariça, trabalhando ao lado do senhor Hélio, com um salário digno e um quarto próprio, onde ela não precisaria mais esconder quem realmente era. Catarina aceitou, mas impôs condições claras. Ela não usaria aventais, não seria subordinada a ninguém além dele, e quando Lúcio Holanda visitasse a fazenda, o duque não fingiria que não a conhecia. Tiago concordou imediatamente, afirmando que Lúcio seria recebido pelo mordomo e informado de que a assistente técnica da fazenda, a senhorita Catarina Menezes, estava ocupada demais para atendê-lo. Ela sorriu levemente, um gesto que ele nunca vira antes, e ele percebeu que aquele era o início de uma mudança profunda em toda a dinâmica da fazenda Rio Formoso. 3 semanas depois, as carruagens começaram a chegar para a Feira de Primavera em Ribeirão, um evento de 40 quilômetros ao sul
onde os criadores mais importantes do país se reuniam para negociar animais. Tiago manteve sua promessa e tratou Lúcio Holanda com uma frieza cerimonial quando este apareceu, deixando-o esperando por horas antes de mandá-lo embora, sem uma audiência privada. Em resposta, Lúcio escreveu uma carta maldosa para um jornal de esportes, sugerindo que o Duque de Rio Formoso tinha um interesse impróprio em uma de suas funcionárias da estrebaria. Ao ler a carta, Tiago perguntou a Catarina se ela aceitaria acompanhá-lo à feira em Ribeirão, na qualidade de sua consultora oficial de cavalos, vestindo-se como bem entendesse. Ela aceitou o desafio e buscou no fundo de seu antigo baú um traje de montaria verde esmeralda que sua tia costurara para ela anos atrás, antes da ruína da família. Ela ajustou a bainha, poliu suas botas e prendeu um broche de ônix na garganta, transformando-se de criada em uma dama de presença inegável que deixaria Ribeirão inteira em choque com sua elegância e conhecimento. Eles chegaram ao recinto da feira às 10h30 de uma manhã ensolarada de maio, e o burburinho da multidão silenciou-se quando o Duque entrou com Catarina em seu braço. Lúcio Holanda estava junto à cerca do ringue de leilões, rindo com outros fazendeiros, mas sua risada morreu instantaneamente quando ele viu a mulher que ele pensava ter destruído para sempre. Tiago o cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos, apresentando Catarina como sua consultora e deixando Lúcio sem palavras diante daquela reviravolta do destino. Catarina caminhou até a cerca onde um potro estava sendo exibido e, com uma voz clara que alcançou todos ao redor, denunciou que o animal estava com um inchaço oculto por uma correia de sela. O comprador, um fazendeiro rico de Goiás, exigiu que a correia fosse removida e, ao ver a lesão que tornaria o cavalo manco em pouco tempo, desistiu do lance imediatamente, humilhando Lúcio publicamente. O ringue de leilões ficou em silêncio, enquanto Catarina provava que seu olho para cavalos era superior ao de qualquer homem ali presente, restaurando a honra de seu nome de forma magistral. Tiago pediu uma palavra em particular com Lúcio no Paddock Sul, ordenando que ele nunca mais mencionasse o nome de Henrique Menezes ou de sua sobrinha, sem estar preparado para enfrentar as consequências legais e pessoais. Ele informou que outros grandes proprietários já estavam revisando os eventos de anos atrás e que uma declaração pública de retratação seria exigida em breve, sob pena de isolamento social. Lúcio, percebendo que perdera seu poder sobre Catarina, retirou-se da feira em sua carruagem antes do pôr do sol, partindo para a capital em uma fuga silenciosa e definitiva. Catarina sentou-se à mesa de um pequeno quiosque, com as mãos trêmulas pela primeira vez em anos, sentindo o peso do fardo que carregara por 6 longos anos finalmente escorregar de seus ombros. Tiago voltou 20 minutos depois. Pegou a mão dela, na frente de todos, e a beijou com um respeito que silenciou qualquer fofoca remanescente sobre a natureza de sua relação. Ele a convidou para caminhar pelo prado no caminho de volta para a hospedaria, querendo passar um tempo a sós com a mulher que havia conquistado seu coração e sua admiração mais profunda. Eles caminharam pelo prado sob a luz amarelada do entardecer brasileiro, cercados pelo som de pássaros e pelo cheiro de capim fresco, enquanto o silêncio entre eles se tornava confortável e cheio de significados. Catarina parou junto a uma porteira de madeira e, pela primeira vez em sua vida adulta, permitiu-se chorar, não de tristeza, mas pelo alívio de não ter mais que lutar sozinha contra o mundo. Tiago permaneceu ao lado dela, com a mão em suas costas, oferecendo um apoio silencioso e constante que ela nunca soubera que precisava até aquele exato momento. Quando ela se acalmou, ele a pediu em casamento, não como um projeto de caridade ou por culpa, mas porque não conseguia mais imaginar sua vida sem a inteligência, a coragem e a presença dela em Rio Formoso. Catarina aceitou, mas com suas próprias condições. Ela publicaria um tratado sobre treinamento de cavalos em seu próprio nome e manteria seu trabalho nas estrebarias como uma igual. O casamento aconteceu em setembro, depois que o potro Hércules venceu sua primeira corrida importante e o nome de Henrique Menezes foi devidamente limpo em todos os registros oficiais
do hipismo nacional. A história de Catarina e Tiago nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca pode ser apagado por circunstâncias externas, por mais difíceis ou injustas que elas possam parecer no momento. Muitas vezes a vida nos coloca em posições de humildade forçada, onde somos obrigados a esconder nossos talentos e nossa verdadeira identidade apenas para sobreviver ao dia seguinte, enfrentando o silêncio e o esquecimento. No entanto, a integridade é como uma semente plantada no solo mais árido. Ela espera pacientemente pela chuva certa para brotar com uma força que ninguém pode ignorar ou conter de forma permanente. Para os que já viveram muitas décadas, essa narrativa ressoa como um lembrete de que o tempo é o melhor juiz e que a justiça, embora muitas vezes lenta, encontra seu caminho através da coragem individual e da retidão de caráter. Não devemos nos deixar definir pelos aventais que a vida nos obriga a vestir ou pelos chãos que somos forçados a polir em tempos de crise, pois nossa essência permanece intacta sob qualquer vestimenta. O respeito próprio é a única moeda que mantém seu valor em todas as estações, e é ele que nos permite olhar nos olhos de quem tentou nos humilhar e sair vitoriosos sem perder a nossa humanidade. Aprender a discernir quando lutar e quando esperar em silêncio é uma das lições mais profundas da maturidade, exigindo uma paciência que só as experiências mais duras podem realmente nos ensinar de forma eficaz. Catarina não triunfou apenas porque montou um cavalo, mas porque manteve sua dignidade e seu conhecimento prontos para o momento em que a oportunidade de redenção finalmente batesse à sua porta. O amor que nasceu entre ela e o duque não foi baseado em títulos ou posses, mas no reconhecimento mútuo de duas almas que valorizavam a verdade acima das aparências sociais e das convenções vazias da época. Que possamos olhar para as trajetórias de quem cruzou nosso caminho com mais empatia, reconhecendo que por trás de cada rosto cansado pode haver uma história de superação que merece ser ouvida e honrada com justiça. A vida é um ciclo constante de perdas e ganhos, mas a única coisa que realmente nos pertence é a nossa capacidade de agir com bondade e firmeza diante das adversidades que o destino nos apresenta. Ao final, o que conta não são os anos de serviço, mas a qualidade do coração que colocamos em cada tarefa, transformando até o ato mais simples em uma demonstração de grandeza e nobreza de espírito.